Olá, minha gente! Antes de tudo, convido vocês a curtir nossa página no Facebook e se inscrever em nosso canal no YouTube. Apoie nossa ideia e confira no programa de hoje. Modificações em veículos. O que pode e o que não pode, de acordo com a lei. O quebra-cabeça da morte. As infrações de trânsito que geram mais risco de acidentes. As aventuras de os patrulheiros. E mais um Tira Dúvidas. Só aqui, no Guia de Sobrevivência no Trânsito. Para aqueles que apreciam veículos tunados e pretendem modificar seu veículo, devem saber que, antes de tudo, há certas restrições na lei. Saiba agora o que pode e o que não pode quando o assunto é modificações em veículos. O sucesso da franquia Velozes e Furiosos trouxe à tona a febre na modificação de veículos. Mas o que muitos motoristas ignoram é que customizar um veículo requer, em muitos casos, autorização do Detran. Mas afinal, quais os itens podem ser modificados? A resposta está nas resoluções do CONTRAN. Começamos nossa lista com as películas nas áreas envidraçadas dos veículos. A legislação permite a posição de películas desde que atendidas algumas especificações. Não é necessária a vistoria do Detran. O sistema de iluminação do veículo requer atenção. A legislação prevê que a partir de 2021 será proibida a troca de lâmpadas de faróis que não sejam de características originais de fábrica. O uso do farol xenon só é permitido em veículos originais de fábrica. Até 2021, a modificação do sistema de iluminação depende de vistoria do órgão de trânsito. A modificação da suspensão do veículo depende de vistoria do órgão de trânsito e são permitidas suspensões fixas e reguláveis, com altura mínima do chão de 10 cm, medida do ponto mais baixo do veículo. As rodas e pneus não podem tocar em nenhuma parte do carro quando submetidos ao teste do estressamento. Não devem ultrapassar os limites externos do paralamas do veículo. É proibido também o aumento ou diminuição do diâmetro externo do conjunto pneu-roda. Depende da autorização do Detran. Alterações na cor são permitidas desde que não ultrapasse a área superior a 50% do veículo, excluídas as áreas envidraçadas. E se atingir este limite, precisam de autorização do órgão de trânsito. É terminantemente proibido qualquer modificação no sistema de freios. A única alteração possível nos freios é a troca por um modelo igual ao original de fábrica, seja por defeito no produto atual ou por mudança estética. Contudo, essa alteração precisa ser solicitada junto ao órgão de trânsito. A instalação de som no veículo não atende qualquer regulação oficial, mas atenção! Se o som puder ser ouvido do lado de fora do veículo, você estará passível de multa. A potência do motor só pode ser modificada em 10% e depende de vistoria do órgão. A modificação para HGNV é permitida desde que com vistoria prévia do órgão de trânsito. Antes de tudo, verifique a viabilidade da modificação. Se a modificação não comprometer a segurança, você deverá seguir as seguintes orientações. Primeiro, peça autorização prévia do Detran. Você irá requerer junto ao Detran uma autorização prévia para executar as alterações em seu veículo. Segundo, realize a autorização desejada. Com a autorização em mãos, você poderá levar seu veículo ao mecânico de confiança para realizar a mudança. Terceiro, levar o veículo para inspeção de segurança. O interessado deverá levar seu veículo a uma entidade autorizada pelo Inmetro para realizar a inspeção de segurança veicular. Aprovado nessa inspeção, você receberá o CSV, Certificado de Segurança Veicular. Quarto, apresentação do CSV ao Detran e solicitação de novo documento. Com o CSV em mãos, você precisará se dirigir ao Detran, apresentá-lo ao órgão e solicitar os novos documentos do veículo. Ao modificar seu veículo, lembre-se sempre de procurar mecânicos especializados e peças de boa qualidade. Afinal, a sua segurança e a segurança de outros sempre vem em primeiro lugar. Até mais! Você sabia que existem algumas infrações de trânsito que colocam em risco direto a segurança de todos e que podem gerar acidentes de trânsito potencialmente danosos? Eu estou falando de acidentes que podem gerar mutilamentos e até mortes. Confira agora quais infrações que montam o quebra-cabeça da morte.
Bora conferir? Considerado o quinto país no mundo em mortes no trânsito, o Brasil convive com uma realidade caótica de desrespeito às leis, falta de maior empenho das autoridades na conscientização de nossos condutores, sistema de ensino e formação aquém do ideal e, principalmente, a impunidade, fruto de uma legislação falha e cheia de brechas. Mas a realidade de acidentes e mortes no trânsito não é exclusividade do Brasil. Em países desenvolvidos como França, Inglaterra, Estados Unidos e Austrália, são promovidas campanhas educativas contundentes, aliadas à fiscalização mais rigorosa, que possibilitaram a queda nos índices de acidentes de trânsito. O Brasil também iniciou uma série de atividades que visam diminuir os acidentes de trânsito. Entre essas atividades estão a intensificação da fiscalização contra as infrações mais perigosas, aquelas que colocam em risco direto a segurança no trânsito. Essas infrações formam o quebra-cabeça da morte no trânsito, e o principal objetivo das autoridades é desmontar este quebra-cabeça para garantir maior segurança no trânsito. Mas afinal, você sabe quais as infrações são consideradas potencialmente danosas à segurança no trânsito? Começamos a desmontar nosso quebra-cabeça falando da ultrapassagem, considerada a manobra mais complexa na direção de um veículo. Em poucos segundos, o motorista deve processar uma gama de informações cruciais para o sucesso da manobra, e quando não processadas de forma correta, geralmente termina em acidentes graves. A ultrapassagem potencializa os riscos, pois acaba se somando às velocidades dos veículos envolvidos em uma colisão, e quanto mais rápido estiverem os veículos, menores as chances de vida das pessoas em seu interior. A multa por ultrapassagem é gravíssima e tornou-se objeto principal de fiscalização dos agentes de trânsito. Outra peça do sinistro quebra-cabeça é a embriaguez na direção. O condutor que ingere bebida alcoólica passa a ficar eufórico e desinibido. No trânsito, comete infrações diversas. O consumo de álcool ainda causa diminuição dos reflexos e da coordenação motora, afetando também a capacidade visual. Nos testes de alcoolemia, um condutor flagrado com a presença de álcool em até 0,33 mg de álcool por litro de ar alveolar é multado e ainda tem sua carteira recolhida. Acima deste limite, o condutor pode ser preso. A infração por dirigir sob efeito de álcool atualmente é a mais cara no Código de Trânsito, com um valor de quase R$3.000. Também é multado no mesmo valor o condutor que se recusa à submissão ao teste de alcoolemia. O excesso de velocidade é uma das infrações mais comuns no trânsito e responde por grande parte dos acidentes. Exceder a velocidade de um veículo considerando a geografia e as circunstâncias pode ser considerada uma ação que coloca em risco direto a segurança do condutor e dos demais elementos que compõem o cenário de trânsito. Quanto maior a velocidade, maior a distância necessária para parar um veículo e, portanto, maior o risco de ocorrer uma colisão. A infração de excesso de velocidade varia entre R$ 130 e R$ 880. A última e não menos importante peça de nosso quebra-cabeça mortal, capaz de gerar acidentes com vítimas, se refere ao uso do telefone celular na direção do veículo. Segundo pesquisa da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o envio de mensagem enquanto dirige aumenta em 23 vezes o risco de acidente de trânsito. É grande o número de condutores que recebem ou enviam textos ou ainda acessam redes sociais através do celular com o veículo em movimento. A desatenção no trânsito por conta do uso do telefone celular acarreta multas que podem variar de R$ 130 até quase R$ 300. Apesar das infrações mencionadas acima serem consideradas as mais perigosas para a segurança no trânsito, não podemos ignorar as demais infrações: o não uso do cinto de segurança, crianças sendo transportadas de forma inapropriada, um farol queimado, não guardar distância de segurança, ou mesmo o simples ato de não dar seta ao mudar de direção pode representar riscos e causar acidentes. Apesar de podermos identificar as infrações mais graves e danosas à segurança, se faz mister a busca na eliminação dos comportamentos inadequados mais simples e que corroboram para o surgimento dos comportamentos realmente nocivos. Isto ocorre com educação, treinamento e principalmente conscientização de nossos motoristas. Cabe aos órgãos públicos uma publicidade massiva sobre os riscos no trânsito, através de campanhas educativas em escolas, em empresas, rádio e televisão. Aplicar multas sem que haja campanhas educativas contundentes é como tentar secar uma pia com a torneira aberta.
Somente a busca do comprometimento da sociedade e governo pode realmente solucionar esse mal que assola o país. Precisamos primeiro fechar a torneira para depois secar a pia. Uma equação simples, mas que insistimos em não aplicar. Vai, tenta de novo. Mais uma vez. Vai, agora vai. Oh, seu guarda, não dá. O carro não funciona. O que pode ter acontecido? Meu Deus! Logo agora, no meio da estrada. Pelo barulho do motor, acho que seu veículo afogou, moça. Como assim afogou? Afogou, horas. Não vai funcionar, pelo menos por enquanto. Ah, meu Deus! Agora entendi. Eu sou uma assassina, seu guarda. O quê? Não entendi, moça. Meu namorado me disse para não colocar água no tal radiador. Acho que acabei afogando meu lindo carrinho. Ah, seu guarda, eu sou uma assassina, seu guarda. Eu mereço. E agora? Não sei se chama um mecânico ou um psiquiatra. Você é presa, você é condenada. Eu sou presidiária, seu guarda. Meu nome é Bruna, eu gostaria de saber se eu me envolver num acidente na rodovia, na faixa 1, qual que é a primeira atitude que eu tenho que tomar? Começando com a questão da Bruna, vamos deixar bem claro duas situações, o acidente de trânsito sem vítima e o com vítima. Vamos começar com o sem vítima e o que diz a lei. O artigo 178 do CTB, ele menciona, em acidentes de trânsito sem vítimas, deixar de adotar providências para remover o veículo do local, quando necessário para a segurança do trânsito, é infração média com 4 pontos na CNH. Então, Bruna, se você tiver como retirar o seu veículo do local, retire e coloque no local seguro. O acidente com vítima já muda um pouquinho, hein? O artigo 178, no seu inciso 2, diz: não adotar providências para evitar perigo. E essa questão é sobre a sinalização, minha gente. Não é a retirada do veículo do local, tá? O inciso 3, não preservar o local do crime para facilitar os trabalhos da polícia e perícia. Isso é infração gravíssima, multiplicada por 5 e suspensão da CNH. Em ambos os casos, acidente sem vítima, acidente com vítima, o primordial é o seguinte: se os veículos estiverem no sem vítima, o veículo não roda, você não consegue retirar o veículo da faixa de rolamento, e no caso do acidente com vítima, por se tratar de local de crime, você precisa preservar o local. E como você faz preservar o local com segurança? Você vai sinalizar o local. Você vai ter que andar uns 150 metros antes do local do acidente, segurando uma roupa colorida ou roupa branca, utilizar-se de uma lanterna ou mesmo a luz do seu celular e vai sinalizar. Sinalize para que os outros veículos percebam o perigo adiante. Dessa forma você está evitando o segundo acidente, que é sempre pior que o primeiro. Então, siga a dica, hein? Em locais de acidente, sinalize o local. Essa é a premissa básica. Entre os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é esse no acidente: sinalizar o local para evitar um segundo acidente. Ok? Olá, meu nome é Aguinaldo, sou de Mojimirim. A minha dúvida é sobre o farol. Utilizar o farol na rodovia. É só o farol baixo, lanterna ou farol alto? Aguinaldo, sobre a questão de qual farol utilizar durante o dia nas rodovias, a sua resposta está no artigo 40, inciso 1, que é a luz baixa, tá? Somente o farol de luz baixa pode ser utilizado nas rodovias. Salvo exceção nos veículos dotados daquele farol DRL, que é a luz diurna de rodagem. Nesse caso, os veículos tendo esse sistema de fábrica podem ser utilizados no lugar de farol baixo, certo? Oi, meu nome é Laís, sou de Mojimirim e eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se eu posso utilizar o fone de ouvido conectado no celular enquanto dirige. Laís, quanto à sua questão do fone de ouvido no celular, a resposta está no artigo 252, inciso 6 do CTB, que prevê infração de trânsito, utilizar o fone de ouvido conectado ao telefone celular. É perda de 4 pontos na CNH, infração média, hein? Se liga, Laís. E a Laís, o Aguinaldo e a Bruna, eu mando um grande beijo, um abraço para vocês e obrigado pela participação. Se você tem alguma dúvida sobre trânsito, acesse nossa página aqui no Facebook e envie sua questão. Ela vai ser respondida aqui no próximo programa.
programa de hoje acabou, minha gente. Se você gostou, deixe seus comentários, curta a nossa página no Facebook e se inscreva em nosso canal no YouTube. Mais uma vez, apoie nossa ideia e até a próxima!